Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. O ministro Alexandre de Moraes autorizou uma operação de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro e também a prisão preventiva de auxiliares de Bolsonaro e do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Essa investigação apura a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas informatizados do Ministério da Saúde, e a Polícia Federal já encontrou indícios de que houve essa falsificação em favor de Bolsonaro, de Mauro Cid e de familiares, inclusive. Mas, para além desse fato concreto a ser apurado, essa investigação pode talvez emprestar lá no futuro provas para outros processos que envolvem Bolsonaro, o mais importante deles sobre o ataque de 8 de janeiro às instituições. Mas, novamente, nós vamos ter de voltar a alguns assuntos sobre justificativa para essas decisões e por que esse processo está também com o ministro Alexandre de Moraes. Ainda no episódio desta semana, nós falaremos sobre a decisão do Supremo, já a maioria nesse sentido, para derrubar um indulto dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao então deputado Daniel Silveira. Uma decisão que a gente já tinha cantado aqui. A gente já tinha falado que se Bolsonaro não ganhasse as eleições no ano passado, muito provavelmente o Supremo derrubaria esse indulto. Há argumentos suficientes para tal, mas, novamente, nós também vamos avaliar alguns dos argumentos que talvez tenham sido excessivos e podem, talvez, ser um pouco perigosos para o Supremo. Comigo aqui neste episódio do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, e Diego Werneck, do INSPER. Juliana, queria começar com você para nós falarmos sobre a operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, lembrando, a pedido da Polícia Federal e com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República em parte dessas decisões, né, em parte desses pedidos feitos pela Polícia Federal. Lembrando, Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República, deu parecer favorável à prisão de Mauro Cid e auxiliares, mas parecer contrário à busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Mas o que você destaca, Juliana, desse que talvez tenha sido o fato mais importante da semana? Olá, Felipe, Diego. Bom, eu começaria recuperando alguns elementos sobre os quais a gente comentou na semana passada, também sobre a conduta do ministro Alexandre de Moraes, que não foram, digamos assim, sanados nessa nova decisão, né? O principal é a justificativa para a competência dessa decisão, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente comentava na semana passada sobre algumas justificativas ou contra-argumentos que poderiam ser afastados nessas decisões. A principal é que aparece nos votos vencidos do ministro Nunes Marques e André Mendonça, no caso da semana passada, é a questão da jurisprudência do Supremo sobre foro de prerrogativa de função, manutenção dos casos, a excepcionalidade da manutenção dos casos criminais perante o Supremo Tribunal Federal, né? Então, nesse caso, a gente tem duas justificativas que aparecem meio lateralmente na decisão, né? A primeira está relacionada ao envolvimento de um parlamentar, de um deputado federal, o que poderia justificar, né, esse foro privilegiado, digamos assim. Mas, como a gente comentou na semana passada, e como está presente nesses votos, existia uma tendência, ou pelo menos algumas manifestações do Supremo, no sentido de restringir isso, ou seja, caso isso ocorresse, desmembrar, né, os inquéritos e os processos, se fossem processos, e não é o que a gente vê aqui, mas também não é nem uma justificativa, um argumento que apareça, né, na decisão. Isso não é discutido, essa questão da possibilidade do desmembramento. A outra justificativa seria uma justificativa assim temática, né? Justificando assim ou baseando essa competência no fato de que o inquérito das milícias digitais é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes e isso estaria relacionado também com aquele tema. Mais uma vez, isso não fica completamente claro, né? A gente pode aqui tentar apontar quais são essas conexões que o ministro Alexandre de Moraes tenta fazer, né? Inserindo esses sujeitos e esse episódio num quadro mais amplo, mas essa conexão, a meu ver,
não é totalmente convincente, né? A questão do reforço da ideologia, acho que vocês vão falar mais sobre isso, mas não me parece, então, na linha do que a gente comentou na semana passada, que aquilo que nos incomodou na semana passada tenha deixado de incomodar nessa, pelo menos com relação a esse ponto. Fica, ali é muito tênue, né? E a gente ouvindo, viu, Juliana, ministros do Supremo em caráter reservado, eles também numa dúvida, assim, pô, será que justifica manter esse fato, que em tese é um fato inseparado, né? Falsificação de dados do Ministério da Saúde. Seria uma coisa autônoma. Colocar no mesmo de milícias digitais, e a gente vai olhar a decisão do ministro Alexandre e a gente sente ainda alguma falta de alguma coisa, né, Diego? Bom, Felipe, primeiro espero que essas dúvidas que ministros expressam reservadamente apareçam, né, quando houver uma discussão colegiada, porque acho que são dúvidas importantes. Como a Juliana falou, talvez haja justificativas, mas a gente, como apontamos na semana passada, é como se tivesse umas caixinhas que estão vazias, né? Umas questões que precisam ser enfrentadas e que ainda não foram enfrentadas. Mas, Diga, Diego, Felipe. tem um ponto que é o seguinte, eu fico nessa dúvida, né? Você fala, será que algum dia isso vai aparecer? O problema é se aparecer muito lá adiante. E Uhum. aí você já contamina toda a investigação. Você diz que houve violação do princípio do juiz natural e aí você anula tudo que foi feito? Lá na frente, aí não dá, né? Em tese isso Concordo, teria que ser concordo. saneado agora, e não saneado agora, não aparecendo agora, é difícil que se corrija isso lá na frente, né? Então, aproveitando para especificar, acho que a gente está dizendo, né? Não é que você vai lá na frente achar fatos que você não tem agora e que retroativamente justificariam. Isso não pode, né? Mas que você, pelo menos, argumente com o que você já sabe, você enfrente certas perguntas, como a do desmembramento ou não, como a Juliana colocou. Né? Eu acho que é uma lacuna não de fatos, mas de justificação a partir dos fatos que estão aí. E aí eu apontaria também, a Juliana mencionou a questão da ideologia, né? É interessante nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que nas palavras da Polícia Federal e no próprio ministro Alexandre, várias vezes aparece essa justificativa da ideologia, né? Assim, tem formulações diferentes, mas o que essas coisas têm em comum? É uma organização para fazer certas coisas a partir de uma ideologia. Às vezes a ideologia é resistência à vacina. Às vezes a ideologia é definida de forma diferente, que é manter no poder quem está no poder, manter no poder pessoas que partilhem dessa mesma ideologia, falando aí claramente do presidente Bolsonaro e da sua resistência à derrota eleitoral, né? Sua intolerância à possibilidade de perder uma eleição e tentar criar aquele tapetão com base nessa resistência. Então, mas é uma justificativa vaga, porque se você está nesse nível de abstração, não é necessariamente crime você querer manter no poder pessoas que partilham a mesma ideologia. Não é necessariamente crime você ter ideias erradas sobre a eficácia da vacina e até falar ideias erradas. Se torna crime fazer isso de certas maneiras. Se torna crime você fazer isso com certos recursos, com certa organização, para certos fins. Né? Então, eu acho que essa é uma justificativa que, para tentar juntar tudo, fica meio vago o que é a conduta criminosa, então. A conduta criminosa não vai estar no que você tem em comum da ideologia dessas pessoas, como essa é a descrição da decisão. Né? Mas me parece que não é uma questão dos fins, mas dos meios que se adota. Né? Claro, tem certos fins que em si são crimes. Né? Se você está, por exemplo, falar de maneira a encorajar animosidade entre civis e militares pode ser incitação a um crime. Quanto a isso, também não há dúvida que essa possibilidade existe. Mas não é em si o fato de você ter certas ideias que é o problema. O fato criminoso que deveria juntar tudo num inquérito só, ou juntar esses inquéritos na mão do ministro Alexandre de Moraes, deveria ser apontado, então, como um conjunto muito bem definido de fatos criminosos, e não em si o fato de que pessoas que têm ideias parecidas se organizaram para fazer várias coisas. Algumas ilegais, outras não. Eu até, Diego, por provocação aqui da Juliana, eu fui aqui à decisão do ministro Alexandre para ver a justificativa dele, né, para conexão, né? E aí eu não vou ler tudo, evidentemente, né, porque é um parágrafo inteiro aqui,
mas ele dizendo que os indícios dessa prática mostrariam a existência de organização criminosa, etc. E aí ele diz o seguinte, que estariam agindo essas pessoas em detrimento, aí abre aspas, em detrimento da credibilidade interna e externa do exemplar controle da vacinação nacional em pleno período pandêmico. E aí ele diz, conforme já está sendo investigado nos outros inquéritos de fake news e milícias digitais. E aí é o que é usado por ele como justificativa, ou parte da justificativa, para manter dentro desse inquérito. Então, a grande dificuldade, logo de cara, quando saiu a decisão dele, foi a gente se perguntando, por que isso está com ele? O que isso tem a ver, né? E a gente ouviu alguns ministros falando, mas será que isso não é de livre distribuição para um novo relator? Seria um fato novo e tal? E aí aqui é essa justificativa que ele faz. E eu lembro nós conversando essa semana, ô Diego, e vou botar palavras aqui na sua boca e depois você reage, né? Você dizia Sempre o seguinte... posso negar, diga lá. Você dizia o seguinte, se fosse o oposto, né, se Bolsonaro tivesse tomado a vacina e tivessem falsificado o documento para dizer que ele não tomou, e aí sim nós estaríamos mantendo uma narrativa do presidente contra a vacina, etc, etc. Mas o que você mencionava, né, o fato de ser o oposto, o presidente continua negando que tomou vacina e teriam falsificado o seu cartão para colocar lá a vacinação e ele tirar proveito disso, podendo entrar em país, viajando, etc, etc. E aí você falou, isso enfraquece essa narrativa, né? Porque exatamente se você quer operar no campo de uma narrativa que une tudo, que parece que às vezes é a justificativa da decisão, porque isso vai contra, né, de fato. Não quer dizer que não seja crime, não quer dizer que não seja errado, só que é uma contradição, é uma conduta que está em contradição com a ideia de que é uma narrativa e até de uma ideologia justificada. O que eles vão dizer, a Polícia Federal e o ministro Alexandre, sendo também advogado do diabo aqui nesse ponto, eu acho que eles vão dizer que aí eles estão tentando não arcar com os ônus da posição que eles sinceramente têm. O que também está lá na decisão isso, mas também a gente pode se perguntar, né, se talvez o maior ônus que você está arcando, eles estão de fato arcando, que é o de não tomar a vacina. Se é verdade que não tomaram a vacina, né, eles estão arcando com parte dos ônus, né, eles estão se expondo a isso. Então, eu não acho satisfatória essa justificativa, mas acho que eles responderiam esse ponto, se a gente levantasse, e diriam assim, tudo bem que não reforça o discurso deles, mas eles não querem pagar parte do preço de manter esse discurso que estão mantendo. Agora, como que isso é suficiente para justificar essa conexão, eu não acho que essa é uma resposta satisfatória. E um pouco nessa linha, né, de um elemento de que a coisa tá aí, mas não tá aí, uma coisa que me chamou a atenção quando eu li primeiro a notícia na imprensa, antes de ler o conteúdo da decisão, foi essa separação, né, entre quem merecia prisão e quem merecia só busca e apreensão. Porque se tá todo mundo na associação criminosa, cadê, né? Por que não vai todo mundo preso se existe justificativa suficiente para prender alguns? Mas lendo a decisão, eu entendi que existe uma separação entre executores, que aí a gente entende que haveria provas, e talvez mandantes, né, em que essa prova não estaria totalmente estabelecida, e a busca e apreensão seria justamente para construir essa prova. Mas aí tem uns trechos da decisão que também deixam isso meio ambíguo. Eu acho que o Diego apontou isso na nossa conversa inicial, antes da gente começar a gravar, né? Quando a PGR sugeria, né, que tudo teria se passado sem o conhecimento de Jair Bolsonaro, sem a anuência de Jair Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, na sua decisão, diz: não se demonstra crível a afirmação da PGR. De novo, não há qualquer indicação nos autos que conceda credibilidade à versão de que o ajudante de ordens pudesse ter feito isso, né, sem o mínimo conhecimento e aquiescência do Bolsonaro. Então também é isso, não tem suficiente, mas está colocada ali aquele elemento, aquela suspeita, vai cercando, e isso já está colocado aí nessas frases. E nessas medidas cautelares, né, acho que a própria justificativa para as pessoas que de fato estavam sujeitas na decisão à prisão preventiva, a justificativa também me pareceu um pouco genérica, né? Se você olha o que está dito na decisão,
tem coisas como tem que prender o Mauro Cid e outros porque claramente tem risco de atrapalhar as investigações, mas não está claro para mim qual seria esse risco concretamente, já que essas pessoas não têm mais acesso ao poder político e aos recursos que tinham antes. E se fosse esse o caso, uma medida cautelar, então, de suspensão do cargo, né, se alguém ainda estivesse na posição de mexer nesses sistemas. Isso não está especificado. Não está especificado também que provas, né, que eles imaginam que essas pessoas nessa posição podem destruir. Se a busca e apreensão vai pegar os celulares e a documentação E a necessária, documentação toda na casa, né? então por que você precisa da prisão preventiva? Achei também que tá genérica, tá um pouco aérea essa justificativa. São várias pessoas que têm a preventiva determinada. Acho que o fumo está claríssimo, né? Acho que assim o que aparece aí, de modo algum, estou aqui apontando que não é convincente o que foi apresentado de que alguma coisa essas pessoas fizeram, É né? até muito convincente, inclusive. As conversas são bem autoexplicativas, né? Impressionante. Só que você precisa do perículo para justificar a preventiva, e para mim isso não está também suficientemente explicado. Uma das coisas que aparece, por exemplo, na decisão, que eu acho que é uma não justificativa, é você dizer que eles agora estariam se sentindo encorajados pela sensação de impunidade com o êxito da fraude já realizada. Mas você acabou de descobrir a fraude, se tiver busca e apreensão, todos eles agora serem investigados por isso, que sensação de êxito é essa? E como que isso justificaria você dizer, então tem que adotar a prisão preventiva? Acho que esse é um outro ponto também que falta justificação. E nós temos, eu fico imaginando, Juliana e Diego, nós temos Anderson Torres ainda preso, preventivamente, e eu acho que a gente não tem muita dúvida de que Mauro Cid pode passar um bom tempo também numa preventiva. E aí a gente vai ter que voltar aqui, possivelmente, e acho que a gente reforça isso sempre, né, Diego e Juliana? Não é que não possa ter justificativa, é que a gente olhando a decisão, a gente fica se questionando por que ela não foi exaustivamente explorada, por exemplo, a manutenção do Anderson Torres ou para essas decisões, ou o link com o inquérito de milícias digitais. E é algo que a gente já vem mencionando já há algum tempo, né, em relação às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Elas, obviamente, podem ter todo o fundamento, mas quando a gente vai ler, a gente fica sempre com a sensação de que está faltando alguma explicação mais exaustiva. E eu só mencionaria um último ponto nesse caso, que é essa investigação, por mais que seja lateral, seja um fato que parece que não tem a ver com 8 de janeiro, etc., mas ela pode dar elementos aí para esse inquérito maior, para essa investigação maior. Mauro Cid era integrante do governo, ficou no governo até o último dia, era um daqueles que, dentro do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto, conforme integrantes do governo, tinha um discurso um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais esquentado, para a gente ficar só numa palavra tranquila. E da mesma forma como a gente disse no caso do Anderson Torres, quando foi preso, né, que era um tiro para cima a prisão dele, porque poderia subir em responsabilidades e chegar aos mandantes, talvez essa prisão de Mauro Cid possa levar a isso. Ninguém acredita muito que ele vá fazer qualquer tipo de depoimento que possa comprometer Bolsonaro, a quem ele é muito fiel. Mas a apreensão de celular, se não tiver sido formatado, pode dar para o Supremo outros elementos para outras investigações. Juliana, você ainda queria falar sobre redes, né? Eu queria só fazer um comentário que a gente já falou aqui várias vezes dos perigos, né, dessas decisões, perigos para o futuro, perigos por ser usadas essas justificativas muito abertas por magistrados por aí e tudo mais. Mas a gente vai vendo aos poucos a expansão que ainda se legitima na gravidade dos atos, das ameaças à democracia e tudo mais. Então, isso acaba sendo um pouco um pano de fundo para justificar, ou pelo menos para deixar rolar essas decisões, né? Mas a gente vê na mesma semana o ministro Alexandre de Moraes dando ordem para Google, Spotify e outros, né, tirarem do ar uma propaganda contra o PL das fake news
e requisitando que fossem ouvidos os responsáveis, os representantes, para verificar se houve abuso de poder econômico. De novo, um fato grave, né? Uma questão que é sensível, uma atuação dessas plataformas que pode ser altamente criticável, mas a pergunta é: o ministro Alexandre de Moraes vai poder tratar de tudo que seja grave no país, né, por uma conexão singela com algum dos temas com os quais ele lide nos inquéritos? Então, essa semana, essa sensação eu acho que ficou ainda mais acentuada, porque foram duas ordens sobre assuntos totalmente diferentes, ou um pouco diferentes, né? Ordens diferentes, sujeitos, agentes diferentes, e vieram as duas assim, a segunda um pouco obliterou ali, apagou a discussão sobre a primeira, que foi rapidamente deixada para trás e normalizada, e vamos para a próxima, né? Com um detalhe, né? O Diego até escreveu aqui agora no nosso chat enquanto a gente está gravando, né? Eu ia mencionar isso, né, Juliana? Decisão de ofício, né? Não foi provocada, foi uma decisão de ofício, que chamou muita atenção também, inclusive de alguns integrantes, inclusive do judiciário, dizendo: será que a empresa não poderia fazer propaganda da sua versão sobre o PL das fake news? E aí fica essa dúvida, né? Diga, Diego. Novamente, aí voltamos à discussão de meios e fins. Sem dúvida, tem que ser legítimo a empresa a expressar sua posição sobre a questão. O problema são os meios, e eu estou disposto, né, acho todos nós, a discutir se os meios que foram adotados foram adequados e tudo. É que na vibe, né, na onda geral que está surgindo, que é isso que a Juliana falou de justificar pela gravidade, parece que você não precisa mostrar a irregularidade dos meios especificamente, né? Parece que é você dizer como assim você defende isso. É um absurdo você defender que não pode ter mais regulação. Isso é de redes sociais. Isso em si é uma coisa errada, inaceitável. Isso é uma linha perigosa também, que acho que a gente está transitando o tempo inteiro nas últimas semanas. E aqui vamos passar para o nosso segundo assunto deste episódio, Daniel Silveira. Nós já mencionávamos isso no ano passado, né, gente, que se Bolsonaro não ganhasse, o Supremo poderia derrubar esse indulto dado pelo ex-presidente. Ele não ganhou, a ministra Rosa pautou e já temos maioria para derrubar o indulto. Diego, eu queria te chamar primeiro para essa discussão, porque isso remonta já essa decisão, né, do Supremo sobre indulto, sobre o poder político do presidente, sobre suas atribuições e se esse ato pode ou não ser analisado pelo Supremo. Isso remonta a outros tantos casos já, né? Mas, novamente, nós ficamos olhando a justificativa para essa decisão e pensando, né, talvez tenha, como diria o ministro Peluso, tem champignon demais nessa decisão. Que ele falava o seguinte, ele fazia decisões mais secas, mais objetivas, né? E aí quando um assessor colocava uma coisinha a mais, ele falava: você está colocando muito champignon aqui. E acho que parece que nesse caso tem uma gordura aí nesse processo que era desnecessária, né? Uma batata palha, que não precisava. Eu acho que você, na sua abertura, você tocou, né, sintetizou bem, que acho que não é surpresa para ninguém que esse decreto fosse ser derrubado. Conhecendo a jurisprudência anterior do Supremo, a dúvida era como, né? A certeza era de que o tribunal não ia aceitar esse decreto. Mas dado que, no caso, por exemplo, do decreto do presidente Temer, que foi contestado, decreto de indulto, né? Aí não era indulto individual, era um indulto geral, sob a alegação de que beneficiaria excessivamente condenados por crimes de corrupção, que poderiam estar ligados a investigações da Lava Jato, tinha esse argumento e foi contestado no Supremo, e uma maioria no Supremo, com o voto, se eu me lembro bem, o relator para o acordo foi o próprio ministro Alexandre de Moraes, disse que é possível o controle do indulto pelo judiciário, desde que seja estritamente nos limites que estão no texto da Constituição. Então tem lá certos tipos de crime na Constituição que são insuscetíveis de graça e anistia, né? Então, se você indulta um desses crimes, tem um limite na própria Constituição. Mas, diz o ministro Alexandre, para além desse limite, é a esfera da decisão política do presidente da República, goste-se ou não da decisão e goste-se ou não do fato de que a Constituição deu esse poder para o presidente, né? Então, a nossa dúvida seria qual a justificativa que o Supremo usaria, né? E aí, tinha uma justificativa nesse caso do indulto, que era um caminho
simples, incontroverso, ou bem menos controverso, e suficiente para o tribunal, que era dizer o seguinte: o presidente Bolsonaro editou o decreto antes mesmo da condenação ter transitado em julgado. O Supremo, vários ministros apontaram esse problema, né? A ministra Rosa Weber apontou. E apontaram isso, hein, Diego, logo no início. Assim que saiu o decreto. Foi a primeira tese que saiu dizendo, o decreto pode ser contestado. Foi logo de cara o Supremo falou isso em reservado, em caráter reservado os ministros falavam. Mas era suficiente, né? E é uma boa tese, porque isso nunca foi decidido, né, expressamente no caso de um indulto individual. Esse era um caso inédito, né? Indulto individual nunca tinha acontecido desde 88, pelo menos, e nunca tinha sido contestado no Supremo, mas esse era um argumento interessante, ele seria suficiente porque o Supremo poderia anular o indulto do Daniel Silveira, como o presidente não é mais Bolsonaro, o presidente Lula certamente não renovaria esse indulto, e o Supremo deixaria para o futuro a decisão, né, de quais os limites substantivos que você vai impor ao indulto, que não são os que estão no texto constitucional. Então, se o Supremo quisesse ir além da sua jurisprudência, no caso do indulto do Temer, poderia deixar isso para o futuro, quando fosse necessário. Agora não era necessário. E ainda assim, os ministros optaram por essa pegada maximalista, né, que é, vamos pegar esse tema e vamos explorar todas as questões até o fim, e respondendo em todas elas, sempre de maneira afirmativa à pergunta: o tribunal pode apreciar isso? Pode entrar na análise da justificativa que foi dada para dizer, como foi no caso, que ela era incompatível com a Constituição, porque era para proteger uma afronta aos outros poderes, porque era para beneficiar um amigo, um aliado, enfim. Aí o tribunal abriu essa porta e entrou nesse compartimento da justificativa usada e foi discutir a sua compatibilidade com a finalidade do Instituto. Juliana, que observação você faz sobre esse excesso de champignon aí? Duas coisas que eu acho interessantes. Uma é esse uso desse precedente do Temer com um sinal trocado um pouco, né? Porque na época o ministro Alexandre de Moraes ele estava fazendo essa argumentação justamente para não interferir, e agora ele é retomado. Na época houve divergência, né? Não foi unanimidade, e agora é retomado numa unanimidade com esse significado assim, ajustado de alguma maneira, né? E a outra coisa que eu chamaria atenção tem a ver com os argumentos que foram usados, que são coisas que a gente já tinha levantado aqui no passado, né, na primeira época da discussão. Uma com relação ao argumento da separação de poderes, que foi um argumento que teve presente na fala de mais de um dos ministros, né? Acho que é um argumento complicado, porque necessariamente o indulto ele vai interferir numa decisão, vai buscar desfazer, ou pelo menos desfazer alguns efeitos de uma decisão judicial. Então, também, não, assim, acho que é na natureza da coisa. E o próprio argumento da questão da moralidade, que pode ser um argumento, claro, um argumento constitucional, mas como que nesse caso ela não está separada da questão da impessoalidade, que na verdade para mim está no cerne da existência do indulto individual da graça. Então, eu acho que é um instituto complicado se você considerar que a impessoalidade tem que ser respeitada. Não, acho muito difícil compatibilizar a existência desse instituto com a impessoalidade, na medida em que ele é individual e, como já falou aqui, o natural é que ele seja concedido a alguém que tem algum tipo de afinidade, né? Que compartilhe algum tipo de entendimento sobre as coisas. Dificilmente alguém daria um indulto individual, uma graça a um inimigo, a um opositor mortal. Então, esses dois argumentos, para mim, não estão totalmente resolvidos. Eles foram lançados durante o julgamento várias vezes, né, direta ou indiretamente, mas, para mim, eles não resolvem o problema, eles não resolvem aí a equação e como é que você vai medir quando que essa impessoalidade está errada, digamos assim, quando essa violação da impessoalidade é imoral e quando que não é. Eu acho muito difícil pela própria natureza do Instituto. E eu acho que não dá para ignorar o fato de que esse caso foi controverso, né? Houve debate público sobre a extensão das penas. Não é que acho que talvez esse caso. Mas mais do que isso, né, Diego? Acho que vale a pena você continuar nessa enumeração que você está falando, né? Do tamanho da pena imposta,
se era uma liberdade ou não era liberdade, Hum. apesar de o Supremo ter enfrentado isso e dito que não, teve um abuso nesse sentido. Envolve imunidade material de parlamentar. Exatamente. Houve manifestação, inclusive, de uma bancada grande de parlamentares indo ao Palácio do Planalto. O próprio ministro Uhum. Alexandre de Moraes depois não pôde renovar o pedido de a prisão preventiva em flagrante do Daniel Silveira, porque sabia que o Congresso não o apoiaria. Então, esse realmente Uhum. não era um caso fácil. Talvez, como você mencionou, não era melhor resolver da forma mais singela possível e Uhum. deixa isso para o futuro, e talvez nem no futuro exista um caso assim, Sim. tão raro, né? A preocupação dos ministros parecia ser: vamos deixar desde já claro que presidentes não vão poder indultar pessoas que atacam o tribunal e as instituições. Entenda essa preocupação. É que essa é uma briga difícil para um tribunal que tem limites. Né? Se você tem limites, tem que aceitar que você não vai conseguir resolver as coisas do jeito que você quer, da melhor maneira, na hora que você quiser. Então, talvez fosse melhor esperar um outro momento, né? Mas eu entendo esse problema, acho que é importante traçar esse limite. Agora, nesse caso, o fato de ser tão controverso, o procedimento teve várias questões controversas, discutimos muito aqui, Daniel Silveira, e somos insuspeitos de concordar com o conteúdo de suas falas, muito pelo contrário. Mas o teste justamente não pode ser esse, né? As pessoas estavam discordando de vários outros aspectos procedimentais, pedindo mais justificativa, contestando, e nesse cenário fica ainda mais sério o que a Juliana apontou, que é: como é que você não vai, numa briga política desse calibre, dessa complexidade, esperar que esse poder seja usado para pessoas que estão do seu lado, num cenário de tensão entre os poderes? Né? Acho que isso vai ser inevitável. E eu também chamaria atenção para o fato de que, embora Silveira seja, sem dúvida, fosse um aliado do Bolsonaro, falar de impessoalidade me parece que seja a melhor descrição do que os ministros estavam apontando, né? Porque ele não era um amigo pessoal do presidente, né? Acho que seria diferente, uma questão diferente, se o indulto fosse usado para proteger um dos filhos do presidente Bolsonaro, né? Aí é uma outra discussão. Agora, no caso, só para reforçar o ponto da Juliana, né? É um correligionário político, não é nenhuma pessoa que é pessoalmente, né, ligada ao seu círculo familiar de amigos. Então, me parece que esse era um caso complicado para o Supremo escolher tratar como se fosse um caso claro. Escolheu tratar como se fosse tão extremo que fosse claro que não tem o que discutir. E outra coisa que eu apontaria nesse caso, bom, já falei demais, acho que eu vou deixar para o fato da semana aqui, para a gente seguir, para não cansarmos também nossos ouvintes, que já devem ouvir a gente falar de Daniel Silveira há quanto tempo? Acho que agora acaba essa novela, ele vai permanecer, agora vai cumprir a pena, né? Esse processo, inclusive, a ação penal tem que transitar em julgado, ela ainda não transitou em julgado, vai transitar em julgado, ele está preso, né, ainda, e agora começa o cumprimento da pena, a gente sabe que isso vai longe. Vamos aqui para o nosso fato da semana, fato, personagem ou decisão que fuja desses dois assuntos. Então, queria começar com Juliana. Juliana, o que você destaca para a gente finalizar aqui nosso episódio de hoje? Vou destacar, então, um fato do Supremo, que é o fato de ter se formado uma unanimidade, né, para derrubar aquela presunção de boa-fé no mercado de ouro, né? Essa é uma previsão de uma lei de 2013 que chamou muita atenção recentemente, porque foi indicado como uma das causas que estavam permitindo, né, a exploração de ouro ilegal e dificultando o rastreamento e a identificação das pessoas envolvidas nisso. Mas o que me chama a atenção não só é o resultado, né, com relação a isso, mas mais a unanimidade, né? A gente tem visto um tribunal que tem ficado bastante dividido, é, sempre com uma divergência, né, dos ministros apontados pelo ex-presidente Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques. Então, é um caso interessante. A gente ficou aqui tentando especular razões, né, para essa unanimidade. Então, é um caso que é da ordem do dia,
que está alinhado com as pautas do governo atual, ao mesmo tempo é uma lei de 2013, que foi editada no governo do PT, com apoio, né, de parlamentares do PT, então, de alguma maneira, reúne, né, essas inclinações políticas, mas me chamou a atenção aí, em razão da quantidade de divergência que a gente tem visto, ter sido uma unanimidade. Diego, e você? Nesse contexto, né, da discussão do PL das fake news no Congresso e que foi adiado, o ministro Toffoli liberou para julgamento uma ação, uma ADIM, que envolvia o Marco Civil da Internet, a discussão especificamente do artigo 19, que é o tipo de regra que seria alterada pelo PL das fake news, né, as condições nas quais as plataformas são responsabilizáveis pelo que está postado lá nas suas plataformas. E o ministro Toffoli disse que liberou ao justificar a liberação, ele falou que o legislativo pode não decidir, mas o judiciário, o legislativo ao não decidir também é uma decisão, isso é legítimo, mas o judiciário não pode não decidir. Em 2023, né, a essa altura do campeonato, o ministro do Supremo vir ao público dizer que o Supremo não pode não decidir, e justamente um caso que está parado há anos e que agora entra em pauta por causa de uma movimentação no Congresso é uma ficção científica, né? Assim, é alguma coisa fora do que pode ser uma visão realista de como essas instituições funcionam. Claramente, o que está acontecendo é o Supremo, ou pelo menos um de seus ministros, está reagindo com o seu poder de agenda ao que está acontecendo no Congresso. Se vocês não forem fazer isso, a gente faz por aqui. Isso é o contrário de você dizer que você está de mãos atadas, que você tem que decidir. Isso só reforça a ideia de que você tem liberdade para decidir o que você quiser, quando você quiser, na conjuntura que você quiser. E deixa isso muito claro para os outros poderes. Eu faria um adendo nisso que você mencionou, Diego. O ministro Toffoli, que inclusive já falou abertamente, né, que talvez devesse haver uma mudança legislativa para que o Supremo pudesse escolher não julgar. O ministro Toffoli já mencionou isso muito abertamente, né? Mas nem precisa, né? Nem precisa. Não precisa, pois é, não precisa. E eu aqui só cito mais um fato, que foi a cassação pelo TSE do prefeito de Brusque e a condenação à inelegibilidade do empresário Luciano Hang. E acho que essa decisão pode parecer muito restrita a algo regional, né, só Santa Catarina, mas a gente precisa lembrar que Luciano Hang também estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro em muitos dos atos ao longo dos últimos anos. E se conversarmos com ministros do TSE, eles mencionam, essa não é uma decisão desligada do cenário nacional. Muito provavelmente a gente ainda vai ouvir falar de Luciano Hang no TSE e talvez até no Supremo Tribunal Federal. Juliana, queria agradecer mais uma vez, Diego também, e a gente volta na próxima semana. Tem muitos assuntos, certamente, na próxima semana para nós enfrentarmos também. Até lá, obrigado mais uma vez. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JPRO Poder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.